Olá, tudo bem com você? O capítulo 2 de Hebreus é simplesmente maravilhoso. Um capítulo que fala de um Deus que se fez homem, sofreu como seres humanos, os entende, portanto, e intercede em nosso favor neste momento no santuário celestial. O verso 1 faz um convite: jamais nos desviemos do caminho que conhecemos. Não basta ir a Jesus, temos que permanecer nele. Não basta estar ou conhecer o caminho da verdade, temos que permanecer neste caminho. Jamais nos desviemos. Verso 3: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui Paulo, o autor de Hebreus, está dizendo que tudo foi feito para a nossa salvação, tudo que o céu poderia ter feito para nos salvar foi feito. E essa verdade, esse caminho de salvação nos foi apresentado pelos anjos, pelos discípulos, por Jesus. Então, se rejeitarmos tudo isso, como escaparemos se negligenciarmos realmente essa salvação? Não podemos fazer isso. Verso 4: o objetivo dos milagres, sinais, maravilhas e dons é chamar nossa atenção para o que é mais importante, a salvação. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm usado de forma errada. Isso não vem de Deus. Os sinais, os milagres para enriquecimento pessoal, para promoção de causas humanas, quando na verdade tudo isso, segundo a Bíblia, foi dado realmente para que as pessoas pudessem conhecer Jesus e ser salvas. Os milagres, os sinais, as maravilhas, os dons não são um fim em si mesmos. Eles têm um propósito. E se esse propósito não for cumprido, realmente não tem sentido. Verso 8: quando Cristo voltar, finalmente todas as coisas lhe serão sujeitas. O reino do pecado terá fim. A morte de Cristo o dignificou e honrou ainda mais perante todo o universo. Verso 10: sem Deus não existiríamos. Existimos porque Ele pensa em nós. Portanto, Deus não é somente o Criador, o nosso Criador. Ele também é o nosso mantenedor. Ele mantém a vida. Ele mantém a atmosfera, o ar respirável. Ele mantém o sol funcionando para que possamos receber a energia vital que vem de lá. Ele mantém a Terra girando em torno de si mesma, em torno do Sol. Ele mantém as leis e constantes do universo que possibilitam que a vida exista, que a realidade exista. Deus é o nosso mantenedor. O verso 10 ainda nos diz que Deus, e por causa dele, e por meio dele, tudo existe. Verso 11: Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E nós temos vergonha dele? Ele se fez carne, ele se fez ser humano e por isso nos considera seus irmãos. Que privilégio o próprio Deus, o Criador do universo, nos chamar de irmãos. Sintamos alegria e orgulho por isso. Que nós também manifestemos, falemos aos outros dessa nossa filiação e desse nosso irmão Jesus Cristo. Verso 13: Deus nos deu filhos para que os devolvamos para Ele. O Criador veio ao mundo, se humilhou, morreu por mim, se considera meu irmão e prometeu voltar. Como não confiar nele? Assim como Jesus, um dia quero dizer para Deus: aqui estou, eu com os filhos que tu me deste. Que Deus nos abençoe, nós que somos pais, você que é mãe, para que nos dê sabedoria a fim de criarmos nossos filhos no caminho do Senhor e um dia temos o privilégio, a alegria de dizer para Deus: aqui estou eu, salvo, e com os filhos que tu me deste de presente, eu quero devolvê-los agora para ti. Versos 14 e 15: com a sua morte, Jesus nos libertou do poder e do medo da morte. Graças ao que Jesus fez por nós, graças à salvação comprada na cruz, não mais precisamos ter medo da morte. Ainda que nós venhamos a dormir para este mundo, nós temos a promessa da ressurreição, nós temos a promessa da vida eterna. Então não tenha medo, nem da vida, nem da morte, nem de nada, porque o Criador ama você, o Todo-Poderoso está do seu lado. Entregue sua vida a Ele e confie nele. Jesus se identificou totalmente com seus filhos, tornando-se como eles. Verso 17: como é bom saber que no céu temos um advogado em cujo peito bate um coração humano. Jesus manteve seu corpo humano, dizendo com isso que se identifica conosco e que tem uma estreita relação conosco. Como é bom saber que no coração, no peito de Deus, o Jesus Cristo, bate um coração humano. Os que promovem matança de animais darão contas a Deus, é o que diz também o verso 17. Deus quer que sejamos misericordiosos com toda a sua criação. Deus deixou o ser humano como administrador dessa criação e Ele espera que nós tratemos bem todas as suas criaturas. Verso 18:
tendo em vista o que ele mesmo sofreu. Quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Quem é tentado e resiste até o fim conhece a intensidade da luta. Quem é tentado e cede, não. Jesus conheceu. Ele foi tentado em todas as coisas, até de modo muito mais intenso do que nós, porque ele, sendo Deus, poderia se livrar de qualquer tipo de tentação e de sofrimento, mas ele suportou até o fim, por amor a nós. Portanto, ninguém mais conhece realmente o poder da tentação do que Jesus. E ele, como entende o que é isso, nos socorre em nossas tentações. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus, o nosso irmão.